Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 88, depoimento do senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. É isso mesmo, senhor Hilberto? Sim, senhor. O senhor Hilberto foi informado pelos seus defensores, pelo Ministério Público, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração Sim, senhor. com a Procuradoria-Geral da República, Sim, senhor. que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, senhor. Senhor Hilberto, o senhor está sendo acusado de um crime nesse processo. Tem que ser no microfone daí, doutor. Podemos passar, por gentileza? Excelência, pela ordem, apenas para contraditar nos termos da contradita oferecida em relação às manifestações dos delatores anteriores. Perfeito. Eu faço remissivas o registro da contradita, mas o indeferimento será tomado compromisso do senhor acusado, certo? Então, senhor Hilberto, em condições normais, o senhor está sendo acusado de um crime, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. O senhor não seria obrigado a responder nenhuma questão e isso não lhe prejudicaria. Mas o senhor tendo celebrado um acordo de colaboração, o senhor assume outra posição no processo, o senhor assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade. É isso mesmo? É isso mesmo. O senhor pretende manter esse compromisso, então, senhor Hilberto? Mantenho o mesmo compromisso. Senhor Hilberto, então eu vou lhe advertir por conta desse acordo que o senhor não tem o direito ao silêncio e deixar muito claro ao senhor que o que interessa é a justiça, é apenas a verdade. Nada para o senhor exagerar e nada para o senhor excluir, certo? Sim, senhor. Ficou claro. E se o senhor faltar com a verdade, além do senhor perder o seu acordo, o senhor responde criminalmente por isso, certo? Perfeitamente. Senhor Hilberto, o senhor começou a trabalhar quando na Odebrecht? 1975. Completou 15 anos, 40 anos em agosto de 2015. Odebrecht, havia algum setor, algum departamento dedicado a pagamentos não contabilizados? Nessa época, seu juiz, eu era um estagiário. Não, Portanto, posteriormente, havia um setor? havia uma pessoa lá que a gente sabia de falar, Certo. que fazia esse tipo de controle e de disponibilidade de recursos, né? O Porque senhor passou a trabalhar em algum momento, em algum setor ou departamento que fazia esse tipo de pagamento não contabilizado? só quando assumi o programa em 2006 da Operações Estruturadas. Antes disso, não. Em 2006 o senhor começou a trabalhar então. Isso. Como é que era referido, como é que se referia internamente a esse local, a esse setor, Antes ou depois que eu assumi? depois que o senhor assumiu? Não tinha referência, doutor. Era uma área de operações ligada ao presidente da empresa, O presidente da empresa, o senhor Marcelo Odebrecht. a Que holding, então. na época era na construtora. Em 2006, Marcelo era da construtora e eu Certo. saí da holding, fui transferido para a construtora. E esse setor estava vinculado ao senhor Marcelo Odebrecht na Estava construtora. Na construtora. E quando ele foi para a holding, depois, em 2008, 2009, aí foi com ele também. No período que o senhor trabalhou nesse setor, ela funcionava em um único local? Não, tínhamos dois escritórios. Um em São Paulo, no prédio principal da empresa, no 16º andar, e duas salas em Salvador, onde ficavam duas pessoas da minha equipe. Até quando que o senhor trabalhou nesse setor? Até primeiro semestre de 2015. Primeiro semestre de 2015. Isso. O senhor, em outras manifestações anteriores, o senhor mencionou que o senhor teria tido um problema de saúde? Eu tive dois, na realidade. Eu tive um problema de saúde antes de 2006, na realidade, 2004. Eu coloquei uma ponte mamária. E em 2009 eu fiz uma cirurgia na cabeça, tirei um tumor, graças a Deus um tumor benigno, em 2009. Tá. E o E senhor venho chegou fazendo acompanhamento até hoje, doutor. Perfeito. O senhor chegou a ser afastado dessa atividade por algum período mais longo? Me afastei 60 dias, 2 meses praticamente. 2 meses.
Qual era a sua posição dentro desse setor? Eu era o responsável pela coordenação desse setor. O senhor era um diretor do setor, então? Era diretor do setor. Tinha esse cargo de diretor ou como ele era Era um tratado? cargo fictício, né? Porque nós não éramos diretores estatutários. Certo. Na realidade, a empresa chamava as pessoas ligadas a Marcelo de RAI, responsável por apoio empresarial. Eu queria entender, antes de fazer algumas perguntas mais específicas sobre o caso, a estrutura desse setor, o papel das outras pessoas que estão aqui acusadas no processo. O senhor Fernando Migliaccio trabalhava nesse setor? Trabalhava, era o meu braço direito responsável pela parte de pagamentos. Eu diria que ele era o tesoureiro e era chefe da Ângela e da Maria Lúcia, que eram os contas a pagar. O papel do senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares. Luiz Eduardo cuidava de outros tipos de operações mais específicas, montagem de operações para pagamentos de volumes grandes, identificação de bancos com quem a gente pudesse trabalhar, ajudava na relação com o interessado final, em alguns casos que o volume era grande, para viabilizar formas de pagar. Uhum. E o senhor mencionou haviam 2 secretárias, isso? Secretárias, duas, uma em São Paulo e Salvador, mas não são essas duas que eu citei. Tá. Quem que o Essas senhor duas tava eram assistindo? assistentes. Assistentes. Era a dona Ângela Palmeira, cuidava dos pagamentos no exterior, e dona Maria Lúcia Tavares cuidava dos pagamentos no Brasil. O senhor pode me esclarecer? Esse departamento ele se dedicava somente a essas operações de pagamentos não contabilizados? Era isso? Era, mas não era somente pagamentos de propina, vamos dizer assim. Sim, entendo. E existiam pagamentos, por exemplo, de bônus aos executivos da empresa. Uhum. Faziam pagamentos contabilizados nesse setor? Não. Tudo era paralelo, então? Tudo era paralelo. Tudo era não contabilizado. Isso era objeto de algum registro informal dentro da empresa? Eu tinha criado por nós mesmos um que nós chamávamos de MyWeb B. Uhum. Era um mesmo sistema da tesouraria e contas a pagar da empresa oficial, que eu peguei, fiz modificações e usava para ter os registros de acompanhamento. O senhor já adiantou um pouco na sua resposta anterior. Haviam pagamentos no exterior também. Exatamente, pagamentos em contas de offshores no exterior. Haviam pagamentos também em espécie no Brasil? No Brasil, só pagamentos em espécie. E como é que se fazia assim? Eu vou pagar a tal pessoa em espécie, eu vou pagar a outra pessoa em conta no exterior. Como é que se definia isso? Quem definia era a Odebrecht ou o cliente? Não, o solicitante interno da Odebrecht tinha uma orientação nossa para tentar conduzir para pagamento no exterior, para evitar risco de transporte de moeda no país. Quando não existia essa possibilidade, aí sim acontecia o pagamento em reais no Brasil. Os beneficiários desses pagamentos eram identificados por codinomes? Eram identificados por codinomes e nós da área, todos nós, não sabíamos quem era. Tratávamos o pagamento pelo codinome. Quem solicitava ao seu setor os pagamentos? Como é que funcionava dentro da empresa? Existia um fluxo, doutor. Uhum. Primeiro, um fluxo de aprovação. E se não fosse aprovado, os pagamentos não eram feitos. De 2006 a 2009, essas aprovações eram feitas por Marcelo Odebrecht. 100% deles. Todo pagamento? Todo, por regra, era feito por Marcelo. Uhum. Ou seja, era um fluxo de solicitação. O necessitado interno, que eu digo, Sim, ele necessitava do dinheiro para pagar um terceiro. Solicitava ao líder dele. Esse líder solicitava ao líder empresarial que combinava com o Marcelo, ou pelo menos defendia junto a Marcelo a necessidade disso. E aí Marcelo aprovava. Esta solicitação aprovada iria para o senhor Ubiraci, que fazia uma requisição para o nosso departamento. Então, o nosso departamento não participava de
desse diálogo antes. Ele só participava de efetuar o pagamento. Certo. O líder empresarial que o senhor fala seria, por exemplo, presidente de uma das empresas que compunham a holding. Presidente, líderes empresariais. Eram os executivos principais da empresa, Ah. abaixo do diretor-presidente. E todo o pagamento passava, então, pela aprovação do senhor Marcelo? Até 2008, sim. Em 2008, Marcelo delegou para estes 6 líderes empresariais. Quem seriam esses 6 líderes empresariais? Vamos lá. Benedito Júnior, Henrique Valadares, Luiz Mameri, Eusenando Azevedo, Carlos Fadigas e o da ambiental, que era Fernando Reis. O senhor mencionou como a Odebrecht fazia para efetuar esses pagamentos, por exemplo, no exterior. Qual que era o procedimento? Se o senhor puder me descrever em síntese. O solicitante, que lá na ponta da corrente, nos informava uma empresa offshore, uma conta em um banco, nos passava todos os dados e nós efetuávamos o pagamento. Que contas eram utilizadas pela Odebrecht para fazer esse pagamento? Contas de terceiros também. Nós tínhamos um preposto nosso, Que seria? que seria o Olívio, Uhum. Olívio Rodrigues, que tinha offshores dele, exclusivas para atender a nós. E nós alimentávamos esses offshores com recursos e ele fazia os pagamentos por nós solicitados. Da onde vinham esses recursos que alimentavam as contas do senhor Olívio? Eles eram gerados em operações de geração de caixa 2 no exterior, que também não era pela nossa área, doutor. Eles eram feitos... Marcelo dividia bem claro, geração, requisição e distribuição, que ele chamava, que era o pagamento. Certo. E o senhor tinha contato, por exemplo, com o senhor Olívio? Não. Raramente. Uhum. Quando existiam problemas, quando começavam a faltar recursos, aí ele nos procurava para dizer que estava com dificuldade de fazer pagamentos. O senhor Marcelo Rodrigues, que seria o Irmão de Olívio, trabalhava com Olívio. Sei. Também nessa mesma atividade. Também nessa mesma atividade. E o Olívio não tinha uma relação, então, de empregado com a Odebrecht? Ou como é que era? Onde que funcionava o No escritório dele, Separado do prédio da Odebrecht? completamente separado. O senhor chegou a conhecer o senhor João Santana, a senhora Mônica Moura? Mônica Moura, sim, antes de ser preso. João Santana eu já conheci no CMP. O senhor esteve várias vezes com a senhora Mônica, ou uma vez, como foi? Várias vezes. O fluxo disso, doutor, foi o seguinte. O doutor Marcelo me ligou dizendo que Dona Mônica está aqui comigo, vai lhe procurar. E ela vai tratar com você de um pagamento de X. Sim. E aí ela foi na minha sala e eu chamei Fernando, que era meu tesoureiro. Apresentei Fernando a ela. Fernando, ela tem direito a receber X e você tem que fazer com ela uma programação, porque nesses pagamentos nunca eram pagamentos de vez. Sim. Até pelo volume, né? Não dava para transitar com tanto dinheiro. Foram feitos pagamentos da senhora Mônica Moura? Foram feitos vários pagamentos. Às vezes ela aparecia com contas no exterior e nos davam a conta e nós efetuávamos o pagamento. Também foram feitos pagamentos aqui no Brasil? Muitos pagamentos aqui no Brasil. Por que no caso dela faziam pagamentos aqui e também A no decisão exterior? era dela. Se ela precisava de recurso, ela dizia, a gente sempre conduzia para pagar no exterior, mas ela dizia que tinha despesas das equipes no Brasil que precisava pagar despesas aqui. A denúncia menciona uma conta chamada Kleinfeld e uma outra conta chamada Innovation. Kleinfeld Essas eram, Service essa, e Innovation Research, essas eram offshores de Olívio, de Olívio. que faziam os pagamentos. Essas offshores foram utilizadas para fazer pagamentos no interesse da Odebrecht? Exatamente.
Há uma referência aqui na denúncia a pagamentos feitos através dessas contas. A denúncia se limita aqui a pagamentos em 2011 e 2012 de cerca de 10 milhões de dólares a uma conta chamada Shell Bill Finance. O senhor sabe, lembra dessa conta? Lembro do nome da empresa, Shell Bill. É um offshore. E o senhor sabe me dizer de quem era essa offshore? Se não me engano, era do João Santana. Essa é uma conta que a senhora Mônica teria passado ao setor do senhor? Acredito que sim, doutor. Porque aí quando ela passava, ela já passava para Fernando. Ah, sim. Pois eu delegava a conversa dos pagamentos para Fernando e saía da operação. Eu evitava me envolver na operação. O senhor sabe se esses pagamentos eram identificados de alguma forma dentro dessa contabilidade informal da empresa? Era identificado pelo codinome Feira. Feira. Quem é que bolava esses codinomes? Quem bolava era um interessado, né? Solicitante. Nesse caso, por acaso, por essa única vez, fui eu que bolei. Porque a Mônica, como ela é casada com o João Santana e tem uma cidade em Salvador chamada Feira de Santana, eu coloquei o codinome Feira. Um outro processo que já foi julgado, que no entanto tem uma relação com este aqui. Eu não acredito, desculpe interromper, que o beneficiário soubesse o codinome dele. Certo. Não acredito que não sabiam. Desculpe. Um outro processo que tem conexão com esse aqui, questões relevantes, foi um caso já julgado, foi considerado que a Odebrecht, utilizando essas contas e outras, teria feito pagamentos em contas em nome de offshores que teriam por beneficiários diretores da Petrobras. Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque. Como eu disse ao senhor, nós não fazíamos pagamento para conta de pessoas, eram para conta de offshores. Sim, conta de então, offshores. Quando chegava para a gente fazer o pagamento, chegava o nome da offshore, a agência, a conta e o nome do banco e o valor. Não dizia quem era o dono. Então o senhor não tinha conhecimento de quem era o beneficiário? No final eu não sabia quem era o beneficiário. Nem desse, nem de nenhum pagamento, mesmo no Brasil. E por que nesse caso da Mônica Moura e do João Santana o senhor teve essa ciência? Por que o senhor foi informado? Porque a relação era com o Fernando, que estava lá no escritório ao meu lado, sala contígua. Sim, mas por que o senhor Marcelo lhe apresentou a senhora Mônica? Porque era eu que iria efetuar os pagamentos para ela. Sim. Mas em relação aos outros, ele não, em geral, em relação aos outros beneficiários, ele não apresentava. Não, Marcelo, então por que essa diferença? Marcelo fazia muito pouco pagamento. Pagamentos vinham mais da área de operação. Marcelo tinha talvez uma meia dúzia de pagamentos, como de Mônica, como outros poucos. Foi informado ao senhor o motivo desses pagamentos da senhora Mônica Moura? Estava numa época de campanha. Não foi me informado, mas eu deduzi como o João Santana era um marqueteiro. E ela, a esposa dele, e ela falava, comentava, vamos ganhar essa eleição, etc. Que época que foi essa apresentação? 2009, 2010. Primeira eleição. Qual campanha que ela se referia? A campanha da presidência. De 2010? E depois 2014 também. O senhor teve outros contatos pessoais com ela, fora esse primeiro? Tive. Toda vez que tinha uma autorização de Marcelo para fazer pagamentos a ela, ela ia lá no escritório, inicialmente procurando a mim, e lá eu automaticamente colocava ela em contato com o Fernando. E quando eu não estava, porque eu vivia também muito viagem, ela procurava Fernando, eu retornando, Fernando me reportava. O senhor tem mais ou menos alguma estimativa de quanto teria sido pago por esse setor a senhora Mônica Moura nesse período? Você fala 2006, 2014? Isso. Se o senhor tiver estimativa, se não tiver, não precisa. Algum valor significativo. Não tenho como afirmar, mas eu diria que algo próximo de uns 30 a 40 milhões de dólares. Como que era feito o pagamento em espécie para
Mônica Moura aqui, o senhor tem conhecimento? Como Tem. era a profissionalização? Ela identificava um local em São Paulo, um hotel, um local físico onde ela estava, ou o preposto dela estava, e a gente mandava entregar. Era num local específico sempre ou era Não, variado? variava. Eu nem deixava que fosse no mesmo local. O senhor chegou a conhecer o senhor Antônio Palocci? Não, pessoalmente não. O senhor conheceu o senhor Branislav Contic? Conheci como Beni. Beni? O nome que me foi dado era Beni. O senhor pode me esclarecer a circunstância? Como é que o senhor conheceu ele? Então? Mesmo fluxo de Marcelo. Marcelo recebeu ele e encaminhou ele para falar comigo que ele tinha. Oi. Uma dificuldade para ouvir o que ele está falando aí. Será que se não for impor a ele algum sacrifício, podia falar um pouquinho mais alto? Se o senhor puder falar um pouquinho mais alto? Posso falar, posso virar. Eu estou sem Não, ter como a cadeira foi colocada. Perfeito. Mas só peço para Fala aumentar um pouco mais pouquinho a voz. Tá? Pois não. Então, Marcelo, como fez com Dona Mônica, me informou que o Beni, hoje eu sei Branislav, vim saber agora no processo já da prisão dele, e vendo ele na televisão e vendo ele lá. Ele me procurou, eu tinha um compromisso para pagar ele, compromisso esse autorizado por Marcelo. Eu chamei Fernando, encaminhei ele a Fernando. E nesse caso, os outros contatos, vários dele, já foi direto com o Fernando. Existiu menos formalidade do que existiu com o Mônica. Uhum. E o senhor sabe me dizer mais ou menos quando foi que o senhor conheceu ele pela primeira vez? O ano, talvez? Talvez 2013, 12, 13. E foi-lhe dito pelo senhor Marcelo ou pelo senhor Branislav Beni, que o senhor afirma, qual que era a causa desses pagamentos? Não, a causa não. Por acaso, como eu controlava a conta italiana, Marcelo, me dizia, olha, pague a Beni X e debite na conta italiana, na rúbrica italiana. Uhum. E aí eu sabia que ele estava vinculado ao italiano. Eu vou lhe mostrar aqui uma planilha que se encontra na denúncia. O senhor tem a planilha? Não sei se é a mesma do senhor, mas... Essa planilha, o senhor reconhece essa planilha? Não, evidentemente, da denúncia, mas o senhor já tinha visto antes? Já, essa planilha foi inicialmente feita, rabiscada por Marcelo. Uhum. Ele me chamou na sala dele, rabiscou a planilha, pegou a folha em branco e me pediu para arrumar e ter ela sempre atualizada. Certo. Eu aí coloquei em Excel, coloquei esse sistema de fontes de uso, entendeu? E passei a atualizá-la sempre que tinha uma movimentação. Essa planilha aqui só que autorizou saída e entrada foi Marcelo. O senhor pode me esclarecer o que, em síntese, o que representa essa planilha? Em conta corrente do que essas pessoas aqui embaixo do saldo tinham de saldo para solicitar. Junto à Odebrecht. Junto à Odebrecht. Esses pagamentos retratados na planilha são todos do setor de pagamentos paralelos? Todos feitos pelo setor de pagamento paralelo. Ou seja, nenhum deles compõe a contabilidade oficial da empresa? Nenhum deles compõe a contabilidade oficial da empresa. Por que o nome italiano, Programa Especial Italiano em cima? Foi Marcelo que abriu a planilha italiana. Na época, o único interessado era italiano. Depois surgiu o Pós-Itália e o Amigo. Italiano é o codinome que representa quem? Antônio Palocci. Isso lhe foi dito pelo senhor Marcelo Odebrecht? Foi pedido pelo senhor Marcelo Odebrecht e também pela doutora Mônica. Quando ela ia buscar, ela falava, porque meu chefe mandou eu vim buscar aqui um valor da conta corrente dele. E o chefe dela, que ela se referia, era ele, que coordenava a campanha, né? As campanhas. O chefe, quem era? Antônio Palocci.
Contato pessoal com o Antônio Palocci, o senhor não teve mesmo? Nem conheci pessoalmente. Quando Aqui- ele foi preso, eu já tinha sido liberado. Aqueles pagamentos que o senhor mencionou agora há pouco que fez ao Branislav Contic foram debitados dessa mesma planilha? Foram debitados, estão aqui, colocados. Aqui tem até a data, doutor. O senhor me perguntou quando é que eu conheci. Sim. Pela primeira data que tem aqui, 2012, deve ter sido ela que eu conheci, que ele começou a funcionar. O senhor tem conhecimento, ou nessas conversas com o Marcelo ou com outras pessoas, das causas desses pagamentos retratados nessa planilha? Não, identificar caso a caso, não. Hum, Mas como as fontes têm aqui nome de executivos da empresa, deixa eu olhar a parte de cima da Sim. planilha, eu, com certeza, diria que algum benefício feito pelo Antônio Palocci para áreas de responsabilidade desses executivos da empresa. tá, mas o senhor não sabe, então, a causa exata. Por Não. que se pagava esses valores? Não. O Sei que era Marcelo, alguma ajuda que ele deu. por que o senhor sabe disso? Porque não ia se abrir um crédito assim, simplesmente. Porque, entendeu? Então o Marcelo dizia, olha, abre um crédito aí, aumente a fonte em 4 milhões e debite a LM. Sei. LM, Luiz Mameri. Na época, ele é responsável por todos os países da América Latina, exceto Venezuela e Angola. Bom. Então, algum benefício foi feito para algum desses países que deu para abrir esse crédito e aumentar o valor de fonte. Interrompe o tamanho o áudio pelo tamanho, a gente já... Mas identificado, doutor, não, Só um pouquinho, a gente vai interromper pelo tamanho do áudio, já retomamos aí, senhor.